vamos estar, mais uma vez, né, cultuando ao Senhor, estudando a Bíblia, conversando sobre Bíblia, conversando sobre a ação de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com cada um de nós, tá bom? A gente vai estar conversando sobre isto. Nós temos aqui no Salmo 119, versículo 86. Nós temos aqui, como sempre começamos, então a gente vai começar por esse texto e a gente vai dar uma roupagem terapêutica nesse texto, tá bom? Então, Salmo 119, versículo 86. Todos os teus mandamentos são fiéis. Senhor, todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente, ajuda-me. É a ideia de que, Senhor, teus mandamentos são fiéis e por causa disto e por causa da minha... por eu confiar nisto, por eu viver disto, eu tenho sofrido muitas perseguições, não é? Então, por favor, Senhor, ajuda-me, né? É como se assim, Senhor, eu mereço que tu venhas me ajudar, porque eu tenho buscado, não é? Responder positivamente aos teus mandamentos. Eu tenho observado, eu tenho visto as virtudes dos teus mandamentos. Então essa é a ideia. Ajuda-me, Senhor. Eu tenho motivos para que tu venhas me ajudar, né? Essa é a visão do salmista e é algo que a gente tem que questionar ou que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, tá? Quando a gente para refletir sobre isso, é o que a gente vai então estar interessado em descobrir. Deixa eu fazer aqui uma arrumação, sempre, né? Faço antes, mas mesmo assim ainda não é suficiente e a gente termina sofrendo um pouquinho, mas faz parte, não temos que reclamar sobre isso não. É melhor com isso do que sem isto, né? Ruim com ele, não é ruim não, mas difícil com ele, mas não é, mas é melhor com ele. Então, muito bem. Qual é a paráfrase terapêutica que a gente pode colocar para esse texto? Somos bem-aventurados, pois o Senhor, né, nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu plano salvador da graça, com seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos feito perceber e desfrutar de seus mandamentos como fiéis ao seu grande amor para com todas as pessoas. Então, a fidelidade dos mandamentos é com esse amor de Deus para com todos nós, para com todas as pessoas. E tem nos feito felizes e ajudados, felizes e ajudados por Ele, né? Por sofrermos algumas aflições existenciais por causa disto. Então, as aflições que podemos ter pelo fato de reconhecer e viver e desfrutar da fidelidade dos seus mandamentos, a maneira como ele trata a gente faz com que a gente possa sofrer menos, né? Possa ter menos dificuldades, né, no que nós vivemos por causa dessa fidelidade, por causa desses mandamentos, tá? Muito bem. Isso quer dizer que no nosso culto a Deus, nós temos então, nós buscamos saber mais sobre essa revelação divina. O que ele faria e o que ele seria, né, se ele estivesse no lugar da gente. É isso que essa semana a gente está buscando entender. Como é que ele seria, né, se ele estivesse no lugar da gente, se ele fosse a pessoa que todos nós somos? Tá? Como é que ele agiria? Né? Deixa eu ver se eu faço outro concerto aqui. Cadê você? Tá aqui. Ok. Contraste. Ok.
Muito bem. Eu acho que é isso aí, né? Como é que ele agiria? Essa é a nossa pergunta. Então temos aqui, temos uma nova natureza divina, né? Aliás, deixa eu só falar o que é que já falamos antes. Então nós já conversamos, né, o que ele seria e o que ele faria. Nós já conversamos. Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Segundo, na Bíblia, precisamos sempre distinguir entre a letra e o espírito. Conversamos isto ontem. Hoje, para isto, ou seja, para que a gente possa distinguir, não é, o que é que ele faria, que decisões ele tomaria em nosso lugar. Para isto, a graça nos capacita com a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Temos uma nova natureza, e aí, dentro dessa mente de Cristo, temos uma nova natureza divina que nos inclina a parecermos com Jesus. Nos incentiva, nos empurra para parecermos mais com Jesus, né? Nos faz ver como ele veria e agiria. É muito tranquilo para a gente, né? Não é difícil. Isso é fácil para quem não tem Jesus como Senhor, isso é fácil para quem não tem o Espírito Santo guiando a vida dele. Por quê? Porque nós fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos, né, todo ser humano tem um pouquinho, no mínimo, um pouquinho da mente de Cristo. Então, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Entendeu? Todo ser humano, porque fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Agora, por termos essa direção do Espírito, né, ele faz com que essa nova natureza que é colocada em nós por ele, possa nos auxiliar nisso, nos inclina a parecer com Jesus, nos faz ver como ele veria e agiria. A gente pode ter os olhos de Jesus para perceber, né, as coisas. Nos faz entender o que ele veria, né, como ele agiria, nos faz entender isso e nos estimula a imitá-lo, a fazer o que ele faria. Né? Então eu sei o que é que Jesus faria diante de uma certa situação e eu sou inclinado a fazer aquilo que ele faria. Tá? Vai ter um lado meu que vai dizer, não faça não, vai ser ruim para você, vai ser prejudicial, você vai ter que dar outra face, você vai ter que andar a segunda milha, você vai ter que se humilhar, você vai ter que, entendeu? Então vai ter um lado nosso que vai fazer isso, mas nós temos um outro lado que vai não somente mostrar o que Jesus seria, o que Jesus faria, mas vai nos incentivar a imitar Jesus. Tá? Isso é a nova natureza. Isso faz parte do Espírito ser nosso guia e direção. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele está nos guiando também. Ele está sendo nos dando direção para a nossa vida. Tá? Tem um texto na Bíblia, lá em 1 João, que diz assim, todos que são nascidos de Deus não conseguem permanecer no pecado, porque a semente de Deus está nele, e não consegue permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. Entendeu? Então é por causa dessa semente, por causa desse Espírito Santo na vida da gente, a gente não consegue, mesmo que queiramos, a gente não consegue permanecer no pecado. Essa é a ação do Espírito, né? Então, eu gosto muito de usar uma ilustração que é assim, a gente fica como, sabe o bêbado cambaleante, né? O bêbado, ele fica ali, vai para um lado, vai para outro, porque ele está tonto, não é? Ele está bêbado, mas ele tem uma direção e ele vai naquela direção. Ele vai cambaleando de um lado, batendo do outro, vai fazendo, né? Vai fazendo uma série de estragos na vida dele e na vida de outras pessoas, mas ele está seguindo uma linha, ele sabe, né? Ele tem uma ideia de onde ele quer chegar. E essa ideia onde quer chegar na vida da gente, né, é o que o Espírito faz com a gente. Né? A gente com as nossas tolices, nossas limitações, nossos defeitos, nossos preconceitos, nossas falhas, com os nossos, né, com essa coisa que a gente é. Então a gente vai cambaleando de um lado, cambaleando do outro, mas o Espírito vai nos guiando, nos conduzindo, nos dando uma direção. Entende? Então esse é o grande milagre que o Espírito faz com a gente. Com pessoas igual a mim e igual a você. Percebe? Muito bem. Isso faz, então, parte do Espírito Santo ser nosso guia e direção.
com a santificação. Então o Espírito está operando essa santificação na gente. O que é santificação? É a gente ficar cada vez mais guru, é a gente ficar cada vez mais, aos olhos dos outros, sermos mais espirituais, mais poderosos na nossa oração. Não tem nada a ver. Isso aí é puro fanatismo, isso aí é paganismo. Tá? O que é santificação? É ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O Espírito vai trabalhando a vida da gente, o coração da gente, a alma da gente, e vai cada vez mais nos fazendo parecidos com Jesus, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Então a gente vai parecendo mais com Jesus Cristo. Então, nesse processo de santificação, isso acontece, então, cada vez mais. Ou seja, termos essa mente de Cristo, a compreendermos e a vermos as coisas como Cristo veria e como Cristo faria. Isso com frequência, intensidade, alegria e convicção. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais parecido com Jesus. Tá? Então, é isso que normalmente a gente tem estudado quando a gente está reunido aqui para pensar, cultuar, refletir sobre a ação de Deus na vida da gente. Quando falamos sobre um momento para falarmos sobre o verdadeiro culto a Deus, a gente está querendo... Irmã Arideia, bom dia. Muito bom dia. Quando a gente está falando, então, que... Quando a gente está falando que... sobre o verdadeiro culto a Deus, é para que a gente não fique na tolice que o paganismo colocou na cabeça da gente. Então, se eu cantar meia hora no domingo, a semana toda eu estou liberado. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu for lá e escutar a Bíblia no domingo, então durante a semana eu estou tranquilo. Agora minha parte eu já fiz, agora eu posso ser quem eu quero ser. Então a gente sair desse paganismo, desse erro, dessa falha. Isso é imitar os generais de Hitler. Domingo eram os cristãos mais cristãos do mundo. E na segunda-feira eram os diabos mais diabos do mundo. Segunda a sábado. Matavam, perseguiam, faziam de tudo em nome de uma causa. Mas faziam tudo isso contra as pessoas que Deus ama. Então, não é assim. Tá? Não é o domingo que nos libera durante a semana toda. O nosso culto a Deus é no dia a dia. É na segunda, terça, na quarta, na quinta, na convivência com as pessoas. É ser bênção para as pessoas. Esse é o verdadeiro culto a Deus. É ser bênção, no caso hoje a gente chama atenção, é ser bênção entre os amigos. Na convivência da amizade. É ser Cristo naquela amizade. É imitar Jesus nas amizades. É fazer como Deus faz conosco. É ser amigo dos nossos amigos do jeito que Deus faz conosco. Nos aceita, nos respeita, nos ajuda, nos tolera. Entende? Isso é o culto a Deus. É fazer ao outro o que quer que lhe façam. É ser sal e luz na convivência deles. Sal e luz. Para eu conquistá-los, para eu amar, eu não preciso ser e nem fazer o que eles fazem. Mas eu posso conviver muito bem com eles e ser bênção, ser luz na vida deles. O meu papel com os meus amigos não é convencê-los de que eles estão em pecado. Essa é uma obra do Espírito. Não é convertê-los, fazê-los cristãos. Essa é uma obra do Espírito. Não é santificá-los, não é fazer com que eles pareçam com Jesus. Essa é uma obra do Espírito. A minha única função, que não é fácil, mas o Espírito nos ajuda para que seja fácil, a minha única função com os meus amigos, e essa é a verdadeira função que eu tenho, é parecer com Jesus. Ou seja, ser luz e ser sal na vida deles. Este é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá, blá, blá do domingo, aquilo não é o verdadeiro culto. Ali é a cereja do bolo. O bolo mesmo. O culto mesmo. É durante a semana. Tá bom? Então, saiamos daquele pensamento farisaico, aquele pensamento pagão.
e nos envolvamos no verdadeiro culto, na verdadeira adoração. É na semana, é no dia a dia. A diferença que a gente faz na vida das pessoas amadas por Deus neste mundo. Tá bom? Muito bem, vamos para o texto bíblico. Estamos em João, capítulo 3, né? João, capítulo 3. Deixa eu botar aqui nos comentários esse momento. Muito bem, então João, capítulo 3. Jesus aqui está com Nicodemos, é a primeira parte do capítulo 3, tá? Jesus está com Nicodemos. Então, no versículo 9, perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Aí Jesus está explicando para ele, né, que quando ele fala, olha, tem que nascer de novo, ele está explicando. É uma obra do Espírito. Você não vai entender, não é assim, né? A gente só sabe que acontece, né? A gente só sabe como é que funciona, como é que termina acontecendo. Mas a maneira de fazer, essa aí é o Espírito que faz. A gente não consegue entender, tá? Então, arrependimento é uma obra que o Espírito opera na vida de uma pessoa. Como é isso? Ele opera na vida daquelas... São 3 as obras do Espírito Santo, né? Convencer, converter e santificar, certo? Essas 3 coisas. Quando o Espírito convence, e ele convence todas as pessoas, aquelas pessoas então que dizem, Senhor, eu sou pecador, eu assumo e eu peço perdão, eu quero mudar, eu não quero continuar do jeito que eu estou. Essas pessoas que assumem, não é, o convencimento do Espírito, então, para haver a conversão, que é uma obra do Espírito, a primeira coisa que o Espírito faz é operar o novo nascimento nessa pessoa. Numa nova vida. A pessoa nasce de novo, morre e nasce de novo. Essa é uma obra do Espírito. Não é uma obra de uma pregação, não é a obra de uma orientação pastoral. Não é uma obra de uma doutrina bíblica, de uma doutrina, né, uma doutrina qualquer. É uma obra do Espírito de Deus, né? A pessoa então quer e permite, o Espírito vem e atua. E aí acontece um novo nascimento, tá? É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Então ele pergunta, mas como pode ser isto? Tá? Aí o versículo 10, respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Em outras palavras, o que você crê, a sua religiosidade, é incapaz de fazer isto e de você entender isto. É até bom uma palavra dessa de Jesus para que a gente possa compreender o seguinte. Lembra que eu falei que Deus se revela e se revelou em toda a história para toda a humanidade, para todas as pessoas, sem exceção? Não foi só para Moisés, não foi só para Davi, foi para todo o mundo. Deus ama e quer alcançar todas as pessoas. Muito bem, Moisés entendeu de uma forma, e muitas vezes errada, sobre Deus. Outros entenderam de outra forma, e muitas vezes errada, sobre Deus. Mas estiverem com acesso à revelação. Entendeu? Como Moisés também, mesmo entendendo muita coisa errada. Né? Por quê? Mesmo eles entendendo coisas erradas, o Espírito de Deus é quem atua para ir plantando a verdade. A pessoa está até com a cabeça virada, pensando uma série de coisas diferentes, mas o Espírito é que vai operando a verdade na vida dela. O importante não é ela entender a revelação. O importante é ela ter acesso e aí ela ser convencida, ela ser convertida e ela ser santificada. É isso que importa. E essa é uma obra do Espírito de Deus. E para ele fazer isso, você não precisa entender nada. Você não precisa ser uma pessoa que entenda essas coisas. O Espírito sabe fazer, independente da gente entender essas coisas. Não faz diferença. Tá? O Espírito faz a obra dele. A Bíblia chega a dizer que o que ele faz nem precisa que alguém ensine nada a essas pessoas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Não precisa de pessoas, o Espírito faz a obra completa na vida das pessoas, né? Então, onde é que tem isso? 1 João, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 27, tá? Tem outros textos também, Jeremias tem isso, né? Deus falando isso.
o meu temor eu vou colocar no coração das pessoas. Não precisa nem que ninguém fale sobre Deus para elas. Eu vou colocar isso no coração delas. E ele faz. Né? Não precisa, né? Às vezes até a gente atrapalha bastante quando a gente quer forçar os outros a crerem e a praticarem, né, uma religiosidade ao nosso jeito. A gente termina muitas vezes atrapalhando grosseiramente, né, o desenvolvimento dessas pessoas. Então, essa é a palavra de Jesus, né? Tu és mestre, Nicodemos, né? Ou seja, conhece tanto sobre Bíblia, conhece tanto sobre o Antigo Testamento, conhece tanto sobre Moisés, e não entendes estas coisas? Eu estou falando grego, em outras palavras, né? Você não consegue entender o que eu estou falando, mas não faz diferença. Não precisa ele entender. Ele está perguntando e Jesus está respondendo. Mas essa obra do Espírito não precisa que Nicodemos entenda. Graças a Deus. Graças a gente dá ao Senhor por isso, né? Porque até o que eu entendo pode ser, e eu não tenho dúvida, de quando chegar no céu a gente perguntar, Senhor, é assim, assim, assim? E eles dizem, não, nada disso, vocês não entenderam nada, mas é assim mesmo, tudo bem. Vocês são tão limitados, tão pequenos, né? Tão arrogantes, né? Tão prepotentes, conhece uma coisinha só e faz uma confusão tão grande com aquela coisinha que, na verdade, no fundo, não tem nada a ver. Entende? Então, a gente vai ver muito isso, né? Vai ver muito. É por isso que é bom a gente respeitar o que os outros creem. Temos que respeitar o que os outros creem. Porque, né? Muita coisa onde eu falho, onde eu erro, outra acerta. Então, eu tenho que respeitar. Pode ser que o que ele esteja pensando seja algo muito mais completo e perfeito do que aquilo que eu creio. Então a gente não tem que ficar nessa angústia. Deixa estar. O Espírito Santo sabe cuidar bem da gente, não é? Sabe ver onde a gente está falhando, ver onde a gente está deixando de crer no correto, no ideal, não é? O Espírito sabe trabalhar, sabe nos abençoar, sabe nos proteger, sabe nos guiar. Sabe nos guiar muito bem. Então não precisamos. Tudo bem, a gente pode querer saber uma coisa, saber outra, né? Conhecer sobre uma informação bíblica e outra. Não faz mal. Né? Não faz mal. Agora, não temos aqui ficar naquela coisa de é assim, eu tenho que crer dessa forma, não pode ser diferente. Porque a gente vai se decepcionar, a gente vai deixar de ver muitas verdades, né, reais, porque a gente está preso, né, a uma coisa que no fundo não vai ser aquilo. E a gente está perdendo tempo, né, e atrapalhando até o nosso relacionamento com outras pessoas. Tá? A gente tem que descansar. Essa é a orientação bíblica. Descansa, vamos descansar no Espírito. Ele sabe fazer a obra dele. Não precisamos ficar nessa angústia, nesse brigueiro, nessa luta, né, para querer saber mais do que os outros. Né? O Espírito sabe bem como nos guiar, apesar das nossas limitações, das nossas tolices. Apesar, ele sabe cuidar bem da gente. Vamos conversar um pouquinho sobre liderança? Hoje é terça-feira, a gente conversa sobre a liderança, uma outra liderança também muito importante. Ontem nós falamos sobre a liderança que fica responsável pela espiritualidade do rebanho, tá? São os líderes realmente espirituais, os líderes principais de algum rebanho, tá? De algum rebanho religioso. Então, algumas orientações que são dadas aqui são importantes, né, para que eles possam exercer a função deles. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós temos aqui, né, mais uma orientação que também é qualidade e que também é critério, né, porque é isso que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Né? São orientações, mas também são qualidades e critérios para a escolha de pessoas, líderes espirituais responsáveis pela existencialidade do rebanho.
o cuidado material, entendeu? A atenção, saber das necessidades das pessoas, o que é que pode ser feito, o que é que o grupo todo pode promover para facilitar o conforto, a saúde e o bem daquelas pessoas que fazem parte, né, do grupo, do rebanho. Mas não só do rebanho, também aqueles que estão de fora, tá? Então, ele coloca aqui no versículo 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Eu gosto sempre de estar lembrando que quando se fala em mistério na Bíblia, não se está falando de coisas ocultas, de ocultismo. Deus não trabalha com ocultismo. Tá? Ele falando tudo claramente, as nossas cabecinhas já não entendem nada, né? Entende muito pouco. Imagine se ele vai trabalhar com ocultismo. Quem trabalha com ocultismo é o paganismo, né? Precisa de ocultismo. Por quê? Tem, nas crenças absurdas do paganismo, tem coisas que não são lógicas. Entendeu? Não há lógica nas coisas. Então o que é que faz? Não, isso aí é uma coisa misteriosa. Isso aí é uma coisa oculta. Você não pode entender. Deus não trabalha com ocultismos. Nem precisa trabalhar com ocultismos. Porque Deus trabalha de maneira muito clara, muito óbvia. Tá? E a gente precisa crer nisso. Aí é que está a sabedoria de Deus. Ele não precisa ser aquele mágico que, nesse momento, eu preciso de uma caneta, sim, salabim, aí aparece a caneta. Deus não precisa disso, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, digamos, ele sabe, só vou dar um exemplo, ele sabe que daqui a 20 anos ele vai precisar de uma caneta. Então, vai precisar de uma caneta para alguma coisa essencial, né? Para o bem coletivo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de uma maneira que possa, né, dentro do respeito à individualidade das pessoas, respeitando as pessoas, ele vai trabalhar de um jeito que daqui a 20 anos, no momento preciso, uma caneta ou alguma coisa parecida com uma caneta vai estar acontecendo e vai poder estar disponível para o trabalho dele. Entendeu? Então Deus não precisa desses ocultismos, não. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas antecipadamente, então ele já trabalha em função daquilo, né? Respeitando as pessoas, é importante lembrar isso, tá? Deus não obriga ninguém a nada. Respeitando a individualidade, respeitando as preferências, o gosto das pessoas, ele então vai trabalhando para que no momento certo aquilo possa se tornar uma realidade. Tá? Aí é que entra a sabedoria dele, né? Essa sabedoria que, se a gente observar, é impressionante. Ele não intervém, mas ele usa o que está disponível nas mãos dele. Tá? Então, veja só, tem uma pessoa aqui que seria 100%, né, para o que ele pretende, né? Para o que ele pretende. Tem outro aqui que seria somente 20%, né? Por causa das habilidades, das capacidades, etc. Esse aqui é 100%. Ele já sabe com muita antecedência que esse de 100% não está disponível para ele. Né? Não está disponível. E esse de 20% está disponível. O que é que ele tem em mãos para trabalhar? O de 20% disponível. Mas ele vai trabalhar esse 20% de uma maneira tão sábia, né? Que não vai ter o resultado do de 100%. Mas aquele 20% vai produzir muito resultado, né, positivo. Então é sabedoria. Sabedoria é mais importante do que poder, né? Do que obrigar as pessoas. Porque com a sabedoria você então aproveita ao máximo tudo que está disponível, né, nas suas mãos. E é assim que ele atua, né, no histórico do ser humano, nessa relação dele com o ser humano. Então veja, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então Paulo não está falando de ocultismo, tá? Então pode ser assim, grande é essa verdade sobre a piedade, vamos dizer assim, tá? Deus se manifestou em carne, né? Jesus encarnou-se, tornou-se homem,
foi justificado no Espírito, né? Visto dos anjos. Então, tem todo um aparato, né, que está favorecendo essa atuação de Jesus, pregado aos gentios, ou seja, os gentios, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, ou seja, todo o mundo, né, conheceu a respeito desse Cristo, né, pelo menos os gentios conheceram também, crido no mundo. Então não é só entre os judeus, mas crido no mundo todo, em todo canto tem gente crendo, né, se rendendo a esse Jesus e recebido acima da glória. Tá? Bom, Paulo está falando aqui das orientações para essa liderança existencial, essa liderança, né, responsável pelo cuidado existencial das pessoas, e ele está mencionando, fechando esse texto com esse termo. Então, isso aí está como que lembrando para esses líderes espirituais, né, o quanto Jesus foi útil, atuante nos propósitos de Deus para alcançar e abençoar as pessoas que estariam dentro da sua responsabilidade na função que Deus confiou a ele. Tá? Então é um exemplo para esses, vamos dizer, diáconos. Pode ter outros nomes, tá? Em outros grupos religiosos não cristãos pode ter outros nomes, mas quer dizer que pessoas que estão a serviço de Deus para cuidar da existencialidade daqueles que fazem parte do rebanho de Deus. Tá bom? Aqui tem até uma paráfrase que diz assim: eu bem sei que viver uma vida com as qualidades mencionadas para os líderes espirituais no rebanho de Deus é algo humanamente difícil, mas muito fácil pelo plano da graça que atua nos salvos, para fazer cada um parecer com Jesus, o qual é exemplo de pureza, de ser servido pelos anjos, reconhecido entre as nações e aceito por muitas pessoas. Tá? Então, essa é uma maneira de entender esse texto que Paulo menciona lá em 1 Timóteo 3, versículo 16. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós chamamos de opinião cristã. Tá bom? Deixa eu colocar aqui no texto. Opinião cristã. Nessa opinião cristã, hoje, a gente vai chamar a atenção para o seguinte: tudo a ver com o cristianismo joio. A gente tem chamado a atenção que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que está neste mundo, ele é formado por joio e formado por trigo. Tá? Quem é o joio? É aquele que pensa que é trigo, mas não é trigo. Aquele que pensa que é ovelha, mas não é ovelha, ele é bode. Aquele que pensa que é salvo e não é salvo. Aquele que pensa que é dirigido pelo Espírito de Deus, que tem intimidade com o Espírito de Deus e não tem. Entende? Então esse é o joio, né? E Jesus na parábola menciona que esses são muitos. Por que eles se tornam muitos? Tem muitos aspectos a se considerar, não é? Eles, por exemplo, o trigo e eles também o joio, né? Nós temos buscado fazer o que é papel do Espírito. Então, toda vez que a gente vai pregar o Evangelho, né? Pregar, tentando convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, querendo substituir o Espírito de Deus, a gente força tanto a barra que termina muita gente pensando que está se convertendo em cima dos medos que a gente coloca neles. Aí a gente enche a igreja de joio, porque não houve conversão. Entendeu? Toda vez que a igreja, nós, o trigo, e muitas vezes o joio também, né? Que forma a igreja, o rebanho local. Então, toda vez que a gente tenta fazer a obra do Espírito, que é o de converter pessoas, essa é uma obra do Espírito,
Não é uma obra nossa, nós não somos obrigados, não tem nada no texto bíblico que nos mande converter pessoas, mas a gente quer fazer isso porque a gente quer encher a igreja, porque a gente quer mostrar que o evangelho está crescendo, porque a gente quer mostrar que isso, mostrar aquilo, mostrar que nós somos atuantes no reino de Deus. Fora outras vaidades, né? A gente quer que a nossa igreja seja maior do que a igreja do vizinho. Tem muitas vaidades nesse negócio. Muito bem. Quando a gente faz isso, que é uma obra do Espírito, converter, então a gente começa a querer converter pessoas. E a gente então começa a dizer para elas como é que elas devem fazer para ser crentes. E aí a gente vai orientando elas, elas vão fazendo, olha, você faz assim, faz assado, deixa de fazer isso, não pode mais fazer isso é pecado, isso aqui é não sei o quê. A gente vai falando isso aí, a gente vai, entre aspas, convertendo essas pessoas. Aí a gente enche a igreja de joio, gente que pensa que está convertida e não está convertida. Quando a gente, tanto trigo quanto joio, quando nós estamos ansiosos, querendo substituir o Espírito e buscar santificar as pessoas, olha, você não pode fazer isso, crente não faz isso, não é? Você tem que ser dessa outra forma, tem que agir dessa forma, tem que fazer isso, tem que vestir isso, tem que falar assim, não pode trabalhar nisso, não pode ser assim. Quando a gente começa a querer santificar as pessoas, que não é o nosso papel, a gente não tem condição de fazer isso. Essa é uma obra somente do Espírito Santo. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente enche a igreja mais ainda de joio. Entope a igreja de joio. E o que acontece? Esse joio vai se tornando forte. Ele não é trigo, ele não é ovelha, ele é violento. Ele é um bicho bruto. Ele é um ímpio disfarçado, mesmo inconscientemente. Então, aquela violência dele, aquela maneira humana de resolver as coisas, ele vai impor à igreja. Então, ele vai perseguir o trigo e vai começar a perseguir agora o mundo lá fora. Ele é melhor do que todo mundo, ele é mais santo do que todo mundo, ele ama a Deus mais do que todo mundo, essas coisas todas, isso tudo é do joio. Entendeu? Então, o que ocorre? O trigo é ovelha e é tranquila, é pacífica. O trigo não quer guerra, não quer briga, mas o joio quer. O joio gosta, faz bem a ele. Então, ele vai se impondo. Não é? E é por isso que na história da humanidade nós temos essa ação maligna do cristianismo sobre a humanidade, em nome de Jesus. Entendeu? É por isso que tanta maldade, tanta guerra, tanta morte, tanta perseguição, tanta destruição, tanta ignorância, tanta violência, tanto talibã que o cristianismo já provocou na história, provocou e tem provocado nos nossos dias ainda. Tem provocado ainda muito nos nossos dias, não é? É por causa disso, é porque o cristianismo, quem realmente guia o cristianismo, quem realmente dirige o cristianismo no mundo, é o joio. É ele que toma as iniciativas, é ele que faz a guerra, é ele que faz a briga, é ele que faz a confusão. E o trigo fica quietinho, porque é do espírito da ovelha, a paz, a tranquilidade. Então é melhor, né? Não tem que dar a segunda face? O trigo dá. Não tem que dar a segunda milha? Né? O joio me obriga a andar a segunda milha. O que é que eu vou fazer? Eu vou andar a segunda milha. Eu quero paz, eu quero tranquilidade. Percebe? Então, o que nós temos, se você pegar a história, né, da humanidade, comparado com a ação do cristianismo no mundo, você vai ver o desastre que nós somos. Tudo de ruim que aconteceu nesse mundo, ou foi iniciado entre nós cristãos, ou foi desenvolvido por nós cristãos. Não é uma coisa diabólica? Olha, não fique ofendido. Olhe na história para você ver. Sabe por quê? Porque nós temos o joio no domínio do cristianismo. Não é Jesus, não é Deus, não é a ovelha, mas o joio é quem dirige, é quem domina, não é? Esse cristianismo maligno, perverso, perseguidor,
Por exemplo, tem coisa pior nesse mundo do que essa ganância capitalista que está aí? Fomos nós que criamos e fomos nós cristãos que defendemos e somos nós cristãos que desenvolvemos, né, todo esse capitalismo que está aí. Os países que enriqueceram com essa ganância são os países de origem cristãs, cristianismo. Entendeu? Então nós somos, né, como cristianismo, nós temos isso aí. Aí tem aqui, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus falando, né? Porque o que passa disto é de procedência maligna. Muito bem. Mentiras, mentiras, mentiras e mentiras. Essa está sendo, aliás, sempre foi a característica do cristianismo no mundo. Mentiras. Nós somos, eu estou falando nós que eu digo, é o cristianismo, mesmo com toda a liderança do joio. Nós somos um povo mentiroso, não confiáveis. Entende? Veja só aqui, a gente cria a mentira, a gente defende a mentira, a gente divulga a mentira. Recentemente foi feita uma afirmativa, né, nos meios de comunicação, que um site lá do Rio de Janeiro, né, um site evangélico, inclusive porque parece que morreu, né, era de um líder batista, no Rio de Janeiro, era o site mais mentiroso que tinha no Brasil, mais divulgador de mentiras no Brasil. Pensa bem o cristianismo que a gente mostra para o mundo. Então, nós criamos, defendemos, divulgamos, enganamos, insistimos e não nos arrependemos das mentiras que a gente desenvolve. A gente vai defendendo até as últimas. Não, por causa disso, a gente não volta atrás, a gente insiste na mentira. Somos altamente mentirosos. É isso que o mundo vê em relação a nós cristãos. Na história toda, desde a época do apóstolo Paulo, muitos daqueles cristãos daquela época, e Paulo vai reclamar isto, os chamados, né, hoje são chamados de os judaizantes, era um grupo altamente mentiroso. Então veja que desde lá o joio ele prolifera e ele desenvolve isso, e o mundo, quando olha, não diz assim, não, esse aí é somente o joio que está fazendo isso. Não, o mundo coloca o cristianismo é quem faz isso, porque eles são a maioria e são eles que estão no controle de tudo. Entende? Então, mentiras, mentiras, mentiras. Tudo a ver com o cristianismo joio que nós temos, né, dentro do cristianismo neste mundo. O tempo todo desde a igreja primitiva. Tá bom? Então, o que é que podemos fazer com isso? Lamentar. Orar. E colocar e fazer o possível para que a gente seja, nós, o trigo, nós possamos ser luz e sal para o mundo, apesar que o mundo está sendo mais ferido justamente pelo joio. Mas fazer o quê? A gente não pode ficar calados, em silêncio, porque aí o mundo acha que nós estamos concordando com tudo isso. Tá? Porque a gente não pode ficar calado. A gente precisa dizer, olha, mundo, existe entre nós o joio. E o joio é que faz isso aí que Jesus não faria. É o joio que faz o que Jesus não ensina. É o joio que faz o que Jesus não quer que sejamos ou façamos. Porque nós, discípulos de Jesus, somos assim, 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 pensamos assim, 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 respeitamos assim, assim, assim. Mas a gente fica calado, até porque a gente tem medo do joio, né? A gente fica com medo. O que é que eles vão fazer se a gente fizer isso? Então a gente fica calado, o mundo lá fora então diz, não, então eles são todos iguais, né? São todos muito parecidos. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu botar aqui para a gente entrar no Facebook. Deixa eu botar aqui nos comentários.
Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Está atualizando. Deixa eu botar aqui o Facebook na imagem, na tela. Aqui está. O nosso culto hoje. Então nós temos aqui o culto, né? E temos a curtida, né, da irmã Arideia, Maria Arideia, tá? Temos a curtida dela aqui. Temos os comentários que já estão aqui no culto. O dia de hoje. Hoje é o dia 26, né, de outubro, dia da criação da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha é uma das maneiras poderosas de adoração a Deus. Cruz Vermelha tem feito uma diferença enorme, tá bom? No mundo, cuidando de pessoas que são vítimas de uma série de ganâncias do mundo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Pois bem, esse amor ao dinheiro tem promovido guerras, tem vendido armas, tem matado muita gente, tá? E a Cruz Vermelha, ela tem se colocado como um instrumento de Deus. Se esses se calares, as pedras não clamam, pois bem, eles são pedras que clamam maravilhosamente. Precisamos orar muito não, precisamos orar pela Cruz Vermelha, tá? Louvando a Deus, porque o que a gente não faz, porque nós cristãos muitas vezes é quem estamos vendendo e fazendo a guerra, mas o que nós não fazemos para agradar a Deus, mas sim para agradar a nós, os nossos anseios, as nossas ambições e as nossas ganâncias, como o cristianismo, estou falando do cristianismo todo. Então, a Cruz Vermelha é quem tem reparado os crimes que a gente tem cometido como cristianismo. Então, tem cuidado de pessoas, tem zelado da saúde de muita gente aí, que nós temos promovido a morte delas e a perseguição delas, tá bom? Então, a Cruz Vermelha é o dia do músico, é o dia do trabalhador da construção civil. Hoje é o dia do matemático, é o dia da matemática também, Dia Nacional dos Estados Nordestinos, Dia dos Metroviários e da Associação Pestalozzi, Dia Sul-Americano da Língua. Essa pestalozzi é outro grande instrumento de Deus para abençoar pessoas, tá? Precisamos também estar orando, louvando a Deus pela existência da pestalozzi e outras entidades, a PAI e outras, que fazem um trabalho maravilhoso com pessoas que Deus ama e que precisam. Não só essas pessoas, mas as famílias deles. Precisamos estar, no mínimo, orando por essas pessoas. É uma maneira da gente dizer a Deus que nós respeitamos o trabalho deles e que gostaríamos que eles fossem muito abençoados por aquilo que eles são e aquilo que eles fazem com essas pessoas. Tem mais aqui, Dia Sul-Americano da Linguagem Corporal, Dia Latino-Americano da Psicologia da Política, 1976. E Dia Internacional da Greve de Trabalhadores por seus direitos e dignidade. Tá bom? Então, esses são os comemorativos desse dia. Aqui tem um material, um vídeo, um estudo sobre ser magro e saudável, os 10 piores pecados para a Bíblia, também é um estudo, um vídeo estudo, os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém, os 10 ensinos sociais mais relevantes de Cristo, é outro estudo. Aqui tem uma chamada para os nossos cultos matutinos e os seus temas. Aqui tem um banner sobre o nosso quarto pastorado, não é? Uma explicação sobre ele. Aqui tem sobre a plataforma do Psicalme, 23 gatilhos mentais, né? Que são entendidos como fundamentais para a vivência da gente. Aqui tem cristãos sem igreja, e a igreja que eles formam
né, dentro do plano de Deus, porque eles também fazem parte da igreja real de Cristo, do corpo de Cristo, mesmo não fazendo parte de uma igreja local, por vários motivos. Tem vários motivos, mas não fazem parte de uma igreja local, mas fazem parte do corpo, não é, universal de Jesus Cristo. Aqui tem o culto de ontem, né, que nós realizamos ontem. Esse culto de ontem foi curtido por Marcos Brandão, Marinês Monteschiari, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Então, esses queridos, né, curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem aqui algum tema específico que eles colocaram para a gente ver. Deixa eu ver. Bom dia e paz, bom dia meu pastor, Ok, não tem. Então, o que mais? A gente vai para esse momento aqui onde a gente vai como que orar, né? Tem até um poemazinho aqui para a gente apresentar ao Senhor como sendo nosso momento de oração, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Isso, tá aqui. Então tá assim. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. E neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho e misericórdia com nosso jeito de ser e o que somos, luz e sal tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com os outros, com as pessoas que amas e queres que amemos com o bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que gostaríamos conosco também. Intercedemos por muitos que se engajam em tua obra, muita gente querida que quer ser tua bênção na vida de muitos, gente que precise do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e que com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome de Jesus Cristo, no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Muito bem. Muito bem. Na descrição deste culto, nós temos alguns links. O primeiro link, o link número 2, vai nos falar que hoje à noite a gente tem um encontro com Cristina para conversar sobre família, tá? Estamos com um vídeo que está disponível. Ela vai dar uma palavra sobre o tema que aquele vídeo está mostrando. No link 13, 14 e 15, você tem 3 cursos que a gente indica, que a gente recomenda para que você dê uma lida e, quem sabe, algum desses cursos pode ser muito útil para você e para seu casamento ou para seu relacionamento com outras pessoas. No link 3, você tem os vídeos, estudos que a gente tem também disponibilizado às pessoas. E amanhã a gente vai falar sobre recados da Bíblia para os ricos. Para os ricos, amanhã, tá bom? E hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com sua família.
virtudes de cada um, o respeito que cada um tem com as suas diferenças, né? Entendendo por que cada um é diferente, compreendendo isso, amando cada um de maneira completa, apesar das deficiências e os defeitos de cada um, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Na sua rede social, sim, divulgue que respeito e tolerância, né? Respeito e tolerância em Jesus, né? Por amor a Jesus, o respeito e a tolerância em relação a todas as pessoas, tá bom? A gente fica por aqui, deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai encerrando este momento, a gente vai se despedindo e pedindo que esse dia seja uma bênção maravilhosa nos seus relacionamentos, na sua convivência com outras pessoas, tá bom? Então, Deus abençoe, maravilhoso dia para você.